as mamães que estão aqui conosco nessa noite e por aquelas que estão nos ouvindo através aqui do vídeo, do YouTube, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Se assentem, é uma alegria ter todos vocês aqui conosco nessa noite. Essa é a Casa de Restauração. Deixa eu dizer algo muito importante, duas questõezinhas. Nós estamos na semana do encontro, então na próxima sexta-feira nós vamos estar saindo daqui para o encontro com Deus, sexta, sábado, domingo, 16, 17, 18 de maio. É o primeiro e maior de todos os encontros dos últimos anos. Então, você, diga eu, você não pode ficar de fora, mesmo que você não vá, por uma razão ou por outra, você não pode ficar de fora. Você precisa estar orando enquanto a equipe da igreja está no encontro. Você precisa ajudar uma pessoa aí com a oração, com uma palavra, com motivação, talvez com uma oferta para ajudar a pagar e a custear o encontro dessa pessoa. O que você não pode deixar passar é essa oportunidade de participar de algo tão extraordinário, de algo tão maravilhoso. Nossas vagas estão limitadíssimas nesse primeiro encontro de 2025, e nós vamos fazer aqui uma reunião de pré-encontro na próxima quarta-feira. Quando? Quarta-feira, 7h30, 19h30, para quem? Para toda a equipe que vai trabalhar no encontro. Então, se você foi convocado pela sua liderança, pelo seu pastor de rede, ou pelo seu pastor de prédio, e vai trabalhar no encontro, seja na área que for, na intercessão, na cozinha, vai trabalhar lá na lavagem de prato, limpando o banheiro, ajudando o salão, vai trabalhar na secretaria, vai trabalhar aonde quer que for, você está convocado, está conosco aqui na próxima quarta-feira, às 7h30 da noite. Quem me entendeu, diga amém. Glória a Deus. Vai ser uma semana extraordinária. E no próximo domingo nós vamos estar aqui, sem dúvida, celebrando uma semana maravilhosa. E Deus vai nos permitir que nós tenhamos aí pelo menos uns 40 batismos nesse encontro, para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Diga eu creio. Amém. Vamos à palavra, está preparado? Repete comigo, Ele é totalmente confiável. Vamos juntos? Ele é totalmente confiável. Sabe, Ele é Deus. E eu quero dizer para vocês hoje, mostrar que Deus, sim, Ele é totalmente confiável. Sim, você pode confiar a sua vida a Ele, você pode confiar a sua vida ao plano que Ele já traçou para cada um de nós. Portanto, não precisa ter medo, não é necessário ter medo. Deus é, sim, totalmente confiável. E suas promessas, elas são cumpridas cabalmente. Sabe, Ele não pode mentir, Deus não pode mentir, e Ele não se arrepende de absolutamente nada que Ele tenha falado. Se Ele te abençoou, quantos abençoados eu tenho aqui? Se Ele te abençoou, você é abençoado, diga eu sou. E, por exemplo, a Bíblia diz que todas as bênçãos espirituais são nossas em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos abençoados, porque em algum momento Ele foi amaldiçoado para que nós pudéssemos desfrutar da bênção do Senhor. Sabe, o que acontece é que, às vezes, as circunstâncias que a gente enfrenta, os problemas, as lutas, fazem a gente achar que Deus se esqueceu de nós, que não nos abençoa de uma maneira tão grandiosa, que alguma coisa está errada com a nossa vida, e por causa dos nossos erros, Deus não está mais olhando para nós como olhava antigamente. Mas eu quero lhe dizer algo, Ele começou a realizar uma obra na sua vida, e Ele não vai parar até que essa obra seja concluída. Se Ele prometeu, repete, Ele vai cumprir. Então, mesmo que as circunstâncias apontem o contrário, que as dificuldades apontem o contrário, sabe, às vezes Deus usa as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, para nos corrigir e para nos disciplinar, aperfeiçoando assim cada um de nós, os santos, os seus filhos, em amor. Sabe, Deus usa de fato essa questão para disciplina. Então, aquela obra que Ele começou, Ele vai aperfeiçoando até o final da história. Eu queria ler com vocês o texto de Filipenses capítulo 1, versículo 6, e diz assim: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá cumpri-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E se Ele prometeu, eu repito, Ele vai cumprir.
Então ele, aquele que começou, eu estou falando dele, ele começou uma obra extraordinária na sua vida, e a promessa dele é que ele vai completar essa obra até o dia em que o Senhor Jesus voltar, ou seja, no arrebatamento da igreja, ou seja, no dia em que você, se o arrebatamento tardar por alguma razão, seja no dia que você for ter o seu encontro com ele, em todo esse período, um processo de restauração, um processo de cura, um processo de uma obra aperfeiçoadora da parte de Deus, ela está acontecendo na sua vida, e essa é a vontade do Senhor. Deus é um Deus de processos. Às vezes nós somos muito apegados a resultados imediatos. Achamos que já estamos prontos. Ouvimos uma palavra, uma ministração, recebemos uma palavra profética ou algo assim, e achamos que já tudo resolvido, e que eu estou preparado, e que eu estou pronto, mas nem sempre é assim, e na maioria das vezes não é. Deus é um Deus de processo, e Ele gosta de trabalhar o barro. Eu não sei se você sabe, já deve ter lido, que Deus, quando formou o homem, Ele pegou do pó da terra e criou um boneco, um manequim. Ou seja, Deus meteu a mão no barro para formar o homem. E depois soprou nesse homem o fôlego de vida. Muito tempo depois, no livro de Jeremias, no capítulo 18, ele usa essa analogia novamente para dizer e para comparar o homem ao barro e ele ao oleiro. E ele diz assim: será que eu, sendo o Criador, não posso meter a mão nesse barro de novo? Diga barro. Nós somos barro, nós somos feitos do pó. E será que Deus não pode amassar esse barro e fazer um vaso novo das nossas vidas? Sabe, Deus gosta de trabalhar o processo, Deus gosta de amassar o barro, Deus gosta de corrigir aquilo que está errado, e Deus não se incomoda de começar tudo de novo. Talvez Ele já tenha feito isso na sua vida muitas vezes. O quê? Começar de novo. Por quê? Porque você vai num processo, vai caminhando bem. Paulo chega a usar uma comparação do atleta, que ele corria bem, mas em determinado momento ele cansa, ele desiste, e aqui ele perde o pique, perde o fôlego, perde a sua condição de corrida, e vai ter que recomeçar. Deus é um Deus de recomeços, amém? Vire para quem está ao seu lado e diga assim: Deus é um Deus de recomeços. E aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele não vai parar, Ele não vai descansar até vê-la completa no dia de Cristo Jesus. Essa é uma promessa dEle, e por mais que sejamos imediatistas, Deus está trabalhando esse barro que é você, a sua vida, nas mãos dEle, amassa, faz, e se der alguma coisa errada, Ele não se compromete, Ele não fica preocupado, Ele não fica chateado em fazer aquilo tudo de novo, até que você possa ser, de fato, um vaso de honra nas mãos dele. Agora, o fato é que para essa obra continuar na nossa vida, nós precisamos confiar em Deus. Repete: confiar. E o que eu quero falar nessa noite para vocês é justamente isso: Ele é totalmente confiável. Você pode confiar nele. Ele é totalmente confiável para terminar aquela boa obra que Ele começou na sua vida. E Ele jamais desistirá daquilo que Ele começou. E eu gostaria de usar um exemplo na vida de Abraão, para que nós possamos ver, num exemplo prático de vida de um homem de Deus, como Deus trabalha um processo e de como Ele é confiável, extremamente, totalmente confiável, dentro desse processo de restauração, de cura e de transformação. Romanos capítulo 4, versículos 17 e 18, diz assim: como está escrito. Essa palavra é muito importante. Às vezes a gente ignora essa frase, essa expressão, e eu queria repeti-la com você e dizer como está escrito. Por quê? Porque Deus deixou registrado todas as suas palavras na Bíblia, para que nós possamos ter a convicção plena de cada uma das promessas que Ele fez para nós. Mais de 7.000 promessas na Bíblia são destinadas a todos aqueles que são seus filhos, filhos de Abraão pela fé. E como é que eu posso reivindicar essas promessas? Primeira coisa, você precisa conhecer elas. Você não pode reivindicar algo que você não conhece. Então, quando você conhece, você reivindica, e por isso Deus diz assim: está escrito. Repete. Então ele diz assim: eu o constituí pai de muitas nações. Ele está falando para Abraão, a respeito de Abraão. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Diga, creu. Então Abraão, ele é o pai da fé. Ele é o pai de todos aqueles que creram em Deus. Crerem no Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se elas já existissem. Abraão atingiu um patamar tão grande na vida, e eu quero lhe dizer, Deus quer levar você a esse mesmo patamar de fé, esse mesmo patamar de conquista, esse mesmo patamar de
coisas grandiosas que acontecem na vida daquelas pessoas que creem. Diga, eu creio. Então Ele é o nosso Pai. Por quê? Porque Ele creu em Deus, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se já existissem. Abraão, diz o versículo 18, contra toda a esperança, em esperança creu. Sabe essa palavra esperança? E nós vamos entrar daqui a alguns dias no pré-reencontro, o reencontro de 2025, vai ser em julho, e o tema é expectativa. Diga, expectativa. Expectativa está muito ligada à esperança, e a esperança bíblica, ela não é como a esperança que nós professamos aqui. Você que faz o seu joguinho da bet e entra pelo cano, sabe? Você tem uma esperança de que a sua aposta vai funcionar, vai dar certo e você vai ganhar o dinheiro, mas a esperança bíblica não é essa. A esperança bíblica é uma firme, como é que eu vou dizer? É uma firme expectativa de que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Lá no Velho Testamento, a palavra tikvá. Tikvá é esperança. O hino de Israel é ha-tikvá. Ainda há esperança. É a esperança que nós temos de que Jesus vai voltar. É a esperança de que nós temos de que Deus está conosco. Essa expectativa, essa esperança. Nessa esperança, Abraão, ele creu acima da esperança. Por quê? Você vai ver, ele não podia ter filhos, mas Deus operou um milagre impossível na vida dele. E eu quero dizer que Deus também vai operar um milagre impossível na sua vida. Por quê? Porque para Deus não há impossíveis. Repete, para Deus... É isso que veio à sua mente agora. Essa lembrança que você teve, esse pensamento. Deus é poderoso para fazer muito mais do que você é capaz de pedir, de pensar ou de imaginar. Esse é o nosso Deus e nós somos filhos de Abraão, porque Abraão em esperança creu, mesmo contra a esperança, tornando-se assim, diz o texto, pai de muitas nações, e como foi dito a seu respeito, assim será, diga assim será, a sua descendência. Diga, eu sou descendência de Abraão. Não como judeu, não descendência no sangue, na carne, mas você é descendência de Abraão pela fé. Ele é pai de todos aqueles que creram em Deus. E a fé de Abraão lhe trouxe essa bênção extraordinária que nós vamos ver um pouquinho aqui nessa noite. Então, portanto, mesmo que tudo pareça muito difícil, que a situação seja contraditória, nunca, diga nunca, nunca deixe de crer na palavra. Ela é a nossa garantia de que Deus está no controle. E eu vou lhe dizer algo, Ele está no controle. Ele é totalmente confiável. Ele é totalmente confiável. E eu vou dizer isso pela terceira vez, Ele é totalmente confiável. E hoje Ele quer mostrar isso para vocês através do exemplo da vida desse grande homem de Deus. Repete comigo assim, nele. Quem é Ele? Diga Deus. Então, nele, você pode confiar. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado, nele você pode confiar. Sabe, Abraão, e essa é a primeira questão, eu vou falar nele você pode confiar, eu vou dizer nele você pode decidir, e eu vou dizer nele você pode se entregar. Vou usar 3 argumentos para mostrar para você que ele é totalmente confiável, e que sim, ele começou uma obra na sua vida, e ele quer concluir essa obra até o dia de Jesus. Diz amém. Oh, glória a Deus. Abraão recebeu uma ordem de Deus quando ele tinha 75 anos. 75 anos, Deus falou para ele sair da sua terra, do meio dos seus parentes, da sua casa, e peregrinar por um lugar desconhecido. Sabe, tudo isso baseado simplesmente em uma promessa feita por Deus. Então, por mais que isso pareça difícil, eu penso que muito mais difícil do que acreditar numa promessa de Deus é acreditar em jogos de azar, no cassino, no tigrinho, na bete, é acreditar que Papai Noel existe, que tem o coelhinho da Páscoa, mas as pessoas acreditam em tantas coisas e preferem acreditar em fábulas místicas do ser humano a acreditar de que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu e que se você tiver um mínimo de cuidado em prestar atenção na história, todas as promessas dele se cumpriram até hoje, todas se cumprirão. Diz amém. Então, olha o texto, Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 4. Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Essa é uma ordem, como eu disse, difícil. Deixar os seus, deixar os seus amigos, deixar os seus parentes, deixar a sua casa, deixar a sua terra e peregrinar. Peregrinar aonde? Não sabe? A um lugar em que Deus mesmo vai lhe mostrar.
E Deus, como é que ele faz uma promessa? Como é que ele faz um chamado? Ele faz um chamado ele faz um desafio através de uma promessa. Então ele disse para Abraão assim, olha, se você fizer isso, versículo 2, eu vou fazer de você um grande povo. Eu vou fazer de você um grande povo. Eu o abençoarei. Tornarei você famoso e o seu nome, você será uma bênção. Se Abraão tivesse o Instagram, ele ia ter milhões de seguidores, porque Deus tornou ele famoso. Não estou falando desse tipo de fama, mas estou falando de um homem que viveu 3.000 anos antes de nós, não sei, não fiz essa conta, mas nós continuamos a falar a respeito dele. Nós continuamos a usar a vida dele como exemplo. Nós continuamos a ver o que ele fez e procuramos crer como ele creu. Ele se tornou famoso, ele é pai de uma nação, da nação de Israel, mas ele também é pai de uma nação das nações árabes. Então muitos povos descenderam dele como Deus havia prometido. Os filhos de Esaú, os filhos de Ismael, todos eles são descendentes de Abraão. E eles estão vivendo aí nos países hoje, até hoje, mas muito mais do que isso, existe uma descendência de Abraão, que é a descendência da fé, daqueles que creem, daqueles que creram no Senhor e que são feitos com a descendência pela fé, que somos nós, é a igreja de Jesus, diga igreja. E quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando de um povo, de uma nacionalidade, nem de uma etnia. Nós estamos falando de pessoas, homens e mulheres, de todos os povos dessa terra, que já viveram até aqui e que a partir de nós ainda viverão. Todos que creem em Cristo são diretamente descendentes de Abraão pela fé. Deus fez uma promessa para ele, se você sair da sua casa, se você sair dos seus parentes, se você sair do meio. Sabe, às vezes o meio que a gente vive é um meio limitador. Não estou dizendo para você largar sua família, nem embora da sua casa, mas você precisa pelo menos entender que a promessa de Deus, ela precisa transcender os muros da naturalidade. E nós precisamos aproveitar e experimentar e desfrutar daquilo que de melhor Deus tem para nós. Então Deus diz, sai, e diz assim, se você sair, eu vou fazer coisas extraordinárias. No versículo 3 ele diz, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. É por isso que a gente levanta a mão e bate na mão do irmão e diz, você é um abençoado, Deus te abençoa em nome de Jesus. Nós temos autoridade em Abraão de abençoar, porque Deus fez essa promessa, assim como ele foi abençoado, nós somos, e através de nós, diga, através de mim. Muitas pessoas são abençoadas em Deus, Ele é totalmente confiável, Deus é totalmente confiável. O versículo 4 diz que Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor. Ló foi com ele, e Abraão tinha naquele momento 75 anos quando saiu de Harã. Sabe, às vezes a gente acha que a idade é um empecilho para quem fica limitado a essa ideia. Deus está agindo na vida de jovens, de crianças, adolescentes, está agindo na vida de adultos, de homens, de mulheres, está agindo na vida de anciãos, pessoas extraordinárias, não porque sejam extraordinárias na sua capacidade, mas o poder que se aperfeiçoa na fraqueza, que dá vida aos mortos, que ressuscita os mortos, sabe, que dá longevidade àqueles que achavam que não iam viver tanto assim. É o Deus que quer operar algo extraordinário através de você. Por quê? Porque Ele começou uma boa obra e Ele vai terminar essa obra na sua vida. Ele está agitando isso, Ele está mexendo o barro, Ele está mexendo as peças do tabuleiro, para que você possa não apenas ter uma vida e uma experiência natural, mas para que você possa experimentar o sobrenatural de Deus. Eu creio que Deus está fazendo algo extraordinário em você, e assim eu ligo, você pode confiar nele. Vire para quem está ao seu lado e diga, você pode confiar nele. Confie nele, confie nele, confie nele. Esse é o primeiro passo. Daqui a pouco eu vou fazer um apelo, se alguém quiser receber Jesus. O que é receber Jesus? É confiar nele como seu Salvador. Esse é o primeiro passo na vida cristã. Quando nós confiamos, nós nos entregamos. Quando nós confiamos, nós o aceitamos, nós o recebemos. E esse é o primeiro desafio, mas a ele sucedem-se outros. O segundo é, repete comigo, nele, você pode decidir. Isso. Se primeiro você pode confiar, você pode basear as suas decisões naquilo que Ele é e naquilo que Ele fala. Sim, você pode tomar decisões baseadas na promessa. Abraão, ele ficou conhecido
e muito conhecido, e ele também tinha muitos bens, e ele era um homem muito rico, contudo, ele tinha um problema, diga um problema. Sempre tem um problema. Por quê? Porque muitas das vezes Deus age na nossa vida, na correção, na disciplina, através dos problemas. Quem é pai, hoje é o dia das mães, e quem é pai sabe que muitas das vezes precisa agir na vida do filho, não naquilo que ele faz de bom, mas naquilo que ele está fazendo de errado. Por quê? Porque aí você corrige para que a conduta seja perfeita. Provérbios 22, 6 diz lá, ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, quando a conduta está sendo irregular, nós corrigimos, e assim Deus, como Pai, faz isso também conosco. A primeira e grande maneira de Deus corrigir os seus filhos é através da palavra. Através do quê? Da palavra, da Bíblia. Quantos tem uma Bíblia aí? Levanta para mim. Tá bom, levanta o celular. Você não tem Bíblia, deve ter no celular. Aí eu vi uma Bíblia ali, hein? Mas você tem... Opa, vi outra Bíblia de papel ali. Mas você tem no seu celular, você tem no seu tablet, você tem no seu computador, você tem a Bíblia de papel. A primeira maneira de Deus corrigir os seus filhos é exatamente quando nós lemos agora há pouco, em Romanos, está escrito. Está escrito. E todas as vezes que você lê a palavra, aquela palavra, ela precisa entrar na sua mente, no seu coração, para te orientar, para te ajustar, para te motivar, para te prosperar, mas também para corrigir aquilo que você está fazendo de errado. Então a palavra lida, a palavra pregada. Eu estou pregando a palavra hoje, e quando eu prego a palavra, não significa necessariamente que sou eu que estou lhe corrigindo, mas é a pregação da palavra que produz a fé e que traz a correção. E no seu espírito, o Espírito Santo trabalha, te lembrando de algo, movendo alguma coisa no seu coração, porque essa é a primeira maneira de Deus motivá-lo a continuar, ou de adverti-lo de que há alguma coisa errada na sua vida. Mas o grande problema é que muitas pessoas não leem a Bíblia. Muitas pessoas estão no culto, mas não prestam atenção naquilo que está sendo pregado. Não participam do compartilhar da palavra na célula, às vezes nem vão a uma célula. Quando isso acontece, esse crente, além de ficar imaturo, além de ficar subnutrido espiritualmente, ele não pode ser corrigido. Deus não consegue corrigi-lo pelo método de Deus, que é a sua palavra, que é a sua promessa. E como é que Deus vai fazer agora? Então ele vai usar outros métodos de disciplina, de correção. Por exemplo, circunstâncias, portas fechadas, dificuldades que enfrenta na vida, para que a pessoa possa ter uma atenção e ser chamada a atenção de que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada na sua conduta, tem alguma coisa errada na sua vida. Deus não usa enfermidade. Ele não vai colocar uma doença em ninguém, não vai colocar um câncer, não vai provocar um acidente na vida de ninguém. Mas essas coisas acontecem. Acontecem porque nós estamos vivendo num mundo que é mau, o mundo jaz no maligno. Então, quando isso acontece na vida de alguém, Deus tem um poder extraordinário de fazer com que o poder dele se manifeste através de coisas ruins. O que eu estou dizendo? É que todas as coisas, diga todas, não é algumas coisas, não, é todas as coisas cooperam juntamente para o seu bem. Como para o seu bem? Para corrigir, para admoestar, para mostrar o caminho, para corrigir a rota. Então a melhor maneira é você ser constrangido pelo amor, pela palavra, pelo culto. Mas se isso não acontece, Deus vai mexer em alguma coisa na sua vida, em alguma situação, alguma porta fechada, alguma perda financeira. Deus gosta muito de mexer nisso, porque existem tantas promessas de provisão e de prosperidade, e isso não acontece com você. Oh, meu Deus! Porque Deus está lhe mostrando que tem alguma coisa errada, e você precisa voltar os seus olhos para Ele. E o que eu estou lhe dizendo, na vida de Abraão tinha alguma coisa errada? Deus havia cumprido muitas promessas na vida dele, promessas de fama, de ser conhecido, de ser poderoso, de ser rico, mas faltava uma coisa: ele ainda não tinha um filho, ele tinha esterilidade na sua casa. Sabe, Deus não é um Deus de esterilidade. Deus é um Deus fecundo, de multiplicação. Por isso a palavra de Deus fala muitas vezes, abundantemente a respeito desse tipo de coisa. E a promessa que existe sobre nós, só para falar de esterilidade do útero, é que não haverá mulheres estéreis no nosso meio. Não aceito esse negócio, não existe mulheres estéreis no nosso meio. Deus é um Deus de fruto, de frutificação, e que nos ordenou a crescer e a multiplicar. Então ele faz da estéril mãe de filhos. Então é um Deus de promessa.
E a pessoa às vezes fica se martirizando por uma situação, mas Deus é um Deus em que a sua promessa extravasa, ela extrapola a naturalidade. Então veja Gênesis capítulo 15, versículos de 1 a 6, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão, e disse para ele, não tenha medo, Abraão, repete, não tenha medo. Eu posso lhe dizer sem medo de errar, que todas as vezes que Deus diz para você não tenha medo, é porque há um bom motivo para você ter medo. Mas ele está dizendo, não tenha medo. E quando ele diz não tenha medo, é porque alguma coisa pode acontecer, alguma coisa vai acontecer, que você precisa se firmar. Diga, firmar. Bate com o pé no chão aí, firmar. Você precisa estar firme nele. Outro dia ele falou comigo numa madrugada, seja forte e seja corajoso, e não deixe que a situação te abale. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que vem por aí? Porque vem. Mas é necessário que a gente esteja firme na promessa, firme na palavra. A Josué lhe disse, não aparte da sua boca o livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite. Não dê ouvido às coisas, às circunstâncias, ao mundo. Não dê ouvido às pessoas que estão em volta de você. Não seja controlado por redes sociais, por coaches ou por qualquer outra coisa, nem mesmo por pastores que estão tentando influenciá-lo de maneira natural, mas seja guiado pela palavra. Diga, guiados pela palavra. Então, depois dessas coisas, ele falou para Abraão, não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo, e grande será a sua recompensa. Deus é o nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia, e grande, diga enorme, será a nossa recompensa. Deus sempre diz para você assim, vire para quem está ao seu lado, não tenha medo. A coisa pode ficar feia, mas não tenha medo. Por quê? Porque Deus também diz assim, grande será a tua recompensa. Sabe, grande será a recompensa, porque se você começou a obra, Deus que começou a obra na sua vida, Ele não vai parar, até que você seja potencialmente abençoado. Diz amém, dá um glória a Deus. Mas Abraão então perguntou, Senhor, ele argumentou com a sua dificuldade, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Sabe, essa era a angústia, essa era a necessidade, essa era a dor do coração daquele homem. Ele já tinha recursos, ele já era famoso, ele já era conhecido, ele já era poderoso, mas faltava ainda uma promessa. Ele deveria ser pai de muitas nações, mas ele ainda não tinha um filho. E Deus chega para ele e diz assim, olha só que coisa interessante, preste bastante atenção nisso, o versículo 5 diz assim, levando-o para fora da tenda. Repete essa frase comigo. Tenda é o lugar onde ele dormia, onde ele ficava, mas nós podemos aí exemplificar essa tenda como um lugar que limita a nossa visão. De dentro da tenda, repete comigo, de dentro da tenda, eu não consigo enxergar nada, a não ser aquilo que está dentro da tenda. Por isso, Deus disse para Abraão, vem cá, Abraão, vamos ali para fora. Vamos para onde? Para fora. Como é que está o céu hoje? Você vai buscar da sua memória, de quando você chegou. Mas olha para cima, você está limitado a esse telhado. Sabe, às vezes a circunstância da vida está te limitando, está nos limitando, está limitando aquilo que nós podemos perceber nos nossos sentidos, mas Deus quer nos levar a uma situação mais profunda da presença dEle. Então o que ele faz? Quando Abraão está reclamando de uma necessidade, ele diz, vem aqui para fora que eu vou te mostrar alguma coisa extraordinária. Então levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Hoje é completamente impossível contar a descendência de Abraão, seja a descendência física dele, dos países que sucederam dele, que nasceram dele, ou daqueles que espiritualmente são filhos de Abraão. Por quê? Porque é uma conta de quem já viveu, de quem está vivendo e de quem ainda vai viver. E a promessa de Deus se cumpriu na vida daquele homem. E Abraão creu no Senhor. Vamos ler aqui a primeira parte do versículo 6, como é que diz? Vamos de novo? Agora vamos tirar o nome de Abraão e vamos colocar Fernando creu no Senhor. Obrigado por quem falou, Fernando, eu agradeço profundamente e aplaudo o Senhor pela sua vida.
sabe? Você vai colocar o seu nome e vai dizer, Fernando creu no Senhor. E isso lhe foi acreditado como a justiça que vem da fé. Não é da justiça que vem da sua capacidade, não é da justiça que vem da sua grande sabedoria, não é da justiça que vem dos seus muitos recursos, não é a justiça que vem da sua grande santidade, mas é a justiça que vem de Deus. E a justiça que vem de Deus, ela é totalmente pela fé. O justo viverá da fé, é o que diz Paulo e é que dizia o profeta no Antigo Testamento. Então Abraão creu no Senhor, creu, ele decidiu crer. O que ele viu? Ele viu as estrelas e Deus disse, cada uma dessas estrelas será um descendente. E Abraão creu. O que você está vendo? Você está vendo circunstância, você está vendo problema, você está vendo dificuldade. Está vendo dificuldade aqui, problema ali, problema colar. E o desafio de Deus para você nessa noite é crer. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Por quê? Porque Deus, vamos repetir, Deus é totalmente confiável. Nele você pode crer, pode acreditar. Porque Ele está fazendo uma obra na sua vida, Ele está ajustando. E assim Ele quer completar aquilo que Ele começou. E Deus é, sim, totalmente confiável. Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça. Então nele você pode confiar, repete, nele. Eu posso confiar. Diga nele. Eu posso decidir. E agora eu quero completar esse pensamento dizendo, nele você pode se entregar. Diga entregar. Muito bem, o tempo passou, e eu estou falando de anos aqui, desde o chamado de Abraão até esse momento, 25 anos nasceu Isaac, 35 anos depois, talvez, alguma coisa aí, entre 35 e 40 anos depois, Abraão já tem o seu filho. Ou seja, as promessas de Deus, todas elas se cumpriram. Abraão não era mais simplesmente rico, agora ele era riquíssimo. Abraão era muito famoso, era muito poderoso na terra naquela época, muito conhecido. Abraão tinha muito poder e agora ele já tinha o seu filho. Ele tinha um filho chamado Isaque, que era o filho da promessa. Mas será que Deus já estava satisfeito? Deus já tinha completado a obra? Aquele que começou a boa obra já tinha terminado a obra na vida de Abraão? Talvez Abraão pensasse que sim, mas Deus queria fazer ainda mais. Talvez você tenha chegado num patamar da sua vida em que você acha que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que está tudo sob controle, que você está sendo abençoado, que a sua vida é muito boa, mas em alguns momentos da vida Deus quer prová-lo ainda mais, não para mostrar para Ele próprio, Deus, que é o seu nível de fé, mas para mostrar para você que sim, você pode realizar ainda coisas maiores nas mãos de Deus. Tem uma história que eu já contei aí na igreja, é que eu conto em muitos lugares, assim, não tenho certeza, mas de uma irmã que ela tinha um sonho. Quantos têm um sonho aqui? Glória a Deus. Tem gente que não tem sonho nenhum, né? Não consegue nem levantar a mão. Deve estar dormindo, né? Bom, dormir é uma das formas de ter sonho. Então essa irmã, ela tinha um sonho de ter uma casa própria. E ela tinha, não era uma casa própria, ela não queria uma casa própria em qualquer lugar, mas ela tinha um sonho de uma grande casa, de uma casa com isso, com aquilo e com aquilo outro. E Deus concedeu para ela aquele sonho, deu para ela aquela casa, e deu mesmo, foi um milagre de fato extraordinário. E quando ela viveu durante alguns meses naquela casa, que ela tanto tempo pediu a Deus, Deus um dia apareceu para ela e falou para ela assim, fulana, minha irmã, eu quero que você, minha filha, né? Minha filha, eu quero que você vá na cidade, lá no shopping, e compre uma mala grande. Comprar o quê? Pois é, você vai lá na cidade e vai comprar uma mala grande. Pode comprar a marca que você quiser. Vai lá e compra uma mala grande. Mas para que eu vou comprar uma mala grande? E ela foi lá e comprou, obedeceu. E quando ela chegou em casa, Deus falou para ela assim, junta tudo que de mais importante você tem e coloca dentro dessa mala. Porque do mesmo jeito que eu dei a casa, agora eu estou pedindo a casa de volta. Você vai entregar ela para mim. E você vai pegar essa sua mala, porque eu vou levar você para as nações, para pegar a minha palavra, para dar testemunho da minha vida em todos os lugares. Às vezes a gente acha que está tudo resolvido, mas Deus tem ainda sonhos maiores, sonhos mais contundentes, coisas mais extraordinárias para fazer. Sabe, Deus ele é assim, ele está agindo assim, por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele quer aperfeiçoá-la até o dia do Senhor Jesus. Eu me lembro um dia
Deus me deu algumas empresas, eu tinha os negócios e tinha lá os laboratórios onde nós trabalhávamos e ganhávamos lá o dinheiro, e tínhamos dificuldades, não sei, e problemas. E um dia Deus falou para mim, entrega isso. Meu Deus, é uma luta. É uma luta, porque a prova da fé vem aí. É o aperfeiçoamento de Deus na nossa vida. O que nos apega? Nós estamos apegados a quê? Nós estamos apegados a um plano material, nós estamos apegados a coisas desse mundo, nós estamos apegados a circunstâncias, a amizades, e às vezes amizades tóxicas, que a gente acha que é uma coisa muito boa e que é uma coisa ruim. Né? A toxicidade é muito grande hoje dos relacionamentos e a gente fica pegado e Deus pede me dá e a gente reluta em dar, reluta em entregar, e essa é uma prova de Deus. Por isso Abraão primeiro ele creu e obedeceu. Diga obedecer. Esse é um primeiro passo, porque ele não via nada, mas ele decidiu obedecer baseado na promessa. Promessa. E um bom pai, ele sempre cumpre a sua palavra. Os meus filhos, se eu digo para eles alguma coisa, eu vou fazer isso, eu vou dar aquilo, eles contam aquilo como certo. Por isso eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu prometo. Porque se eu prometer, eu vou cumprir a palavra que eu der. Deus é assim, irmãos, se eu sou, não vou falar mal de mim, né? Francamente. O pastor Isaías está reunindo que eu tinha 1 milhão de defeitos. Eu falei, 1, 2, 3, 4. Eu não vou falar mal de mim, mas se eu sou falho e cumpro as minhas promessas, será possível que Deus não vai cumprir as promessas dele? Ele está esperando, às vezes, que a gente entregue alguma coisa. Por quê? Não é porque ele quer tirar de você. Eu tive que entregar a empresa. E Deus me deu no meio daquele processo, sabe? Às vezes a gente não entende essa questão de oferta. E acha que... Porque Deus fala para entregar a oferta. E, aliás, vai chegar a hora, e está chegando, que eu vou abolir ministração de oferta aqui. Para quê? Não vou falar... Porque as pessoas cansam, né? O pastor Léo acabou de falar, é muito desgastante falar a respeito de uma coisa que as pessoas contorcem a mensagem, a palavra, e, enfim, ele já explicou aqui, não preciso explicar de novo. E vou deixar os gasofilaços aqui na frente, o Pix vai aparecer de vez em quando, e se Deus falar com você, você entrega a sua oferta, entrega o seu dízimo, tem o seu compromisso, né? Isso é confiar, você pode confiar nele. Entendeu? Pode confiar nele, não precisa ficar ninguém estimulando você. O que a gente faz é ensinar o caminho, né? Ensinar o caminho pela palavra. Mas o que eu quero dizer com isso é que Deus ele fala para você entregar uma oferta. Muitos de vocês já ouviram isso aqui, sabem do que eu estou falando perfeitamente. E se você não ouviu ainda Deus falar com você, como é que Deus fala comigo? Deus fala com você dentro da sua mente. Ele provoca um desejo dentro de você, uma vontade. Ele fala com você dentro da sua mente. Cuidado que o diabo também faz isso. Mas quando diz respeito à oferta para a igreja, o diabo nunca diz para você dar oferta. Então esquece. Pode esquecer que isso nunca é ele. Mas Deus fala no seu coração, fala na sua mente. E quando você decide, quando faz o quê? Você já entregou. Para Deus você já deu. Não é um momento que você coloca o dinheiro aqui, você aperta a senha lá e o enter do Pix na sua conta. Ali você está só concluindo alguma coisa, mas no momento em que você decide, repete comigo, decide. No momento que você decide no coração, Deus já recebeu a sua oferta. Já recebeu. Ele já recebeu. Por quê? Porque Ele não está interessado no seu dinheiro, Ele está interessado em abençoar você. Quando Ele diz para você assim, perdoa o seu irmão, faz o quê? É porque dinheiro é mais fácil a gente falar, porque dinheiro é material, é palpável. Então a gente usa muito esse exemplo. Mas vamos falar de perdão, quando ele diz assim, perdoa o seu irmão, pega esse ressentimento, faz assim com a mão, faz. Aí na sua mão tem um negócio chamado ressentimento. O que é ressentimento? Ressentimento é falta de perdão. É alguma coisa que aconteceu com você, que alguém fez com você. Tem coragem, irmão, junta a mãozinha aí. Olha só, se tiver dificuldade, porque a sua mãozinha assim... é muito pouco espaço para tanto ressentimento, pega o balde. A Juliana está com a caixa ali enorme. Ali ó, tem um vaso ali que está ficando cheio. Pega todo o ressentimento. E Deus está dizendo assim, entrega ele para mim. Aí você fala assim, toma. O que é isso? É perdoar. Perdoar faz bem para quem? Perdoar faz bem para quem perdoa. Não é assim? Porque a pessoa que te ofendeu, não adianta você ficar com raiva dela. Ela não vai sofrer por causa disso. A situação que aconteceu, sabe, ela não vai mudar.
O perdão é bom para nós. E às vezes Deus nos provoca nessa situação, para quê? Porque nele nós podemos confiar. Porque nele nós podemos decidir. Sabe, isso é uma decisão. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana passada, a respeito de perdão, ela me fazendo pergunta, eu falei, você decide amar, você escolhe perdoar. E Deus pede para você. Outro dia eu falei para você, numa palavra que eu ouvi da minha mãe, eu ouvia sempre da minha mãe, ela dizia para mim, filho meu, dá-me o seu coração. E quando eu era criança eu não entendia bem aquilo, depois de velho Deus falou comigo, não era ela, sempre fui eu. É eu que estou pedindo o seu. Você pode entregar para ele, você pode entregar a sua vida para ele. Quando eu estou falando de Abraão, Abraão já tinha tudo. O que ele tinha? Ou seja, todas as promessas de Deus já tinham se cumprido. Ele já estava de boa. E agora Deus diz para ele assim, vamos ver o texto, né? Gênesis capítulo 22, versículo de 1 a 4. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, isso é interessante, né? Porque a Bíblia transforma isso em texto, mas Deus ele não apareceu necessariamente para Abraão e falou assim, fala aí Abraão, beleza? Bate aqui. Ele falava no coração, ele falava na mente de Abraão. Abraão, vim aqui para colocar você à prova. E Abraão respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma o seu filho. Toma quem? Seu único filho. Porque Deus só considera obras que são feitas baseadas na promessa. Todo mundo sabe que Abraão tinha Ismael. Mas Ismael não era fruto da promessa, Ismael era fruto do pecado, da desobediência, do tentar ajudar Deus. Mas Deus estava falando de Isaac, toma teu filho, teu único filho, o filho que eu te dei. Isaac, a quem você ama, vá para a região de Moriá. E, o que diz ali? Lê para mim. Sacrifique-o ali como holocausto. É quando você acha que está tudo certo. Quando você acha que a sua vida está muito tranquila. E Deus mexe em alguma coisa e diz assim, eu quero que você sacrifique esse ressentimento. Eu quero que você entregue ele para mim. Eu quero que você perdoe tal pessoa. Eu preciso que você volte atrás nessa situação. Eu quero que você entregue para mim a sua empresa. Não é que você vai entregar para ele e vai passar para o nome dele. Às vezes ele quer tirar você dali, porque ele está vendo algo lá na frente que você não percebeu. Mas você fica como? Aí está, nele eu posso me entregar. Eu estou agarrado naquela situação ou eu estou livre para obedecer a Deus? Todo mundo conhece a história do indivíduo que caiu de um penhasco e se agarrou numa situação, né, numa cordinha, e ficou ali durante muito tempo, de madrugada, preso naquele penhasco, em alguma situação, e pedindo, Deus me socorre, Deus me socorre, Deus me socorre, e ele ouvia uma palavra, pule, 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 dá um pulo. E passou aquela madrugada ele orando. E ele morreu congelado. Morreu como? No dia seguinte, quando foi ao resgate procurá-lo, acharam o corpo dele. Ele estava a 20 centímetros do chão. Mas ele não conseguiu entregar para Deus uma coisa tão simples, que ia salvar quem? A vida dele. Aí Jesus diz assim, o que adianta um homem ganhar e perder a sua? Ou o que o homem dará em troca da sua alma? Nele você pode confiar. Nele você pode ser. Abraão, sabe o que ele fez? Olha o que o texto diz. Coisa maravilhosa. Na manhã seguinte, ele ouviu a história de Deus num dia. E no dia seguinte, na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Diga, uma noite. Eu acho que é por isso que a Bíblia diz, o choro pode durar mas a alegria sempre vem pela manhã. Imagina a noite que Abraão passou. No dia seguinte, eu vou ter que ir sacrificar o meu filho amado. Por que Abraão era o pai da fé? Porque ele confiava em Deus. Porque uma coisa, o filho dele era algo impossível.
aos olhos humanos. Mas Deus transformou aquilo em algo palpável, em algo possível. E ele pensava, acredito eu, se Deus me deu, Ele tem o poder de me dar de novo, de trazer a vida. Por isso o texto que a gente leu de Romanos, ele diz, Abraão creu contra a esperança, no Deus que dá vida aos mortos, que ressuscita os mortos. Ele acreditava que ele ia matar Isaac, mas que Deus traria Isaac à vida novamente. Mas Deus não pede que nós façamos essas coisas. Mas ele entregou. O que ele fez? Ele chegou a colocar, vamos supor que o seu Isaac seja 100 mil reais. E 100 mil reais é todo o dinheiro que você juntou na sua vida toda até agora. Eu disse? Até agora. Tá? Para alguns aqui já é muito mais do que isso. E Deus diz para você, eu quero que você pegue aquele fundo de investimento, aquelas ações que você tem, aquele ouro que você tem, e seja lá o que for mais que você tenha, eu quero que você junte isso tudo e entregue para mim no altar. E você passa uma noite inteira rolando na cama, igual, para um lado e para o outro, né? Mexendo para lá, mexendo para cá, e no dia seguinte você resolve juntar todas aquelas aplicações e faz um cheque, não se usa mais cheque, né? Mas prepara a sua oferta para poder entregar no altar. No momento que você decidiu, Deus já recebeu. Sabe, e quando Isaac estava caminhando para entregar o seu filho, e já tinha amarrado o garoto em cima do altar, e preparou a lenha, preparou o altar, preparou o fogo, né, deixou os servos afastados, porque ninguém precisava ver aquilo, e quando ele pega o cutelo para imolar o garoto, Deus não permite, e entrega para ele um cordeiro. Sabe, Deus tem sempre um cordeiro para suprir as nossas necessidades. Mas o que Ele espera de nós? Que você entregue? Né? Ele espera que você confie. Diga, confiar. Confia. Entrega o teu caminho ao? Confia. O que é caminho? Se eu for chegar ali, naquele contrabaixo, eu vou seguir um caminho. Vou dar alguns passos e vou chegar no instrumento. Ele é maior que o Daniel, não é não? Tem uns caras que eu não posso dar o microfone nunca, né? Porque se ele for me devolver essa... É um caminho, é uma jornada. É a jornada que você fez da sua casa para cá, entrega o seu caminho. O caminho é a sua vida. O caminho são as decisões que você toma. Se você toma baseadas numa promessa de Deus, ou você toma baseado nas especulações do mercado. Se você toma baseado nas promessas de Deus, ou baseadas num guru que fica de braço, de perna cruzada, fazendo em cima de uma montanha. Se você toma suas decisões baseadas em Deus, eu quero dizer que Deus, Ele é totalmente confiável. E quando Abraão viu o lugar, ele foi sacrificar o filho. Mas Deus disse não. A única oferta que vai ser feita é a oferta que eu vou fazer. Quando ele entrega Jesus, você sabia que Jesus morreu no mesmo monte? No mesmo monte que Deus mostrou para Abraão, há muitos anos atrás, 2000 anos atrás, talvez, antes de Jesus. Naquele mesma montanha, foi onde Jesus carregou a sua cruz. Ela foi pendurada e ele foi pregado. E aonde Isaac não sacrificou o filho, Deus sacrificou o seu único filho, o seu amado filho. Por isso, todas as bênçãos, diga comigo, todas as bênçãos, nas regiões celestiais, são minhas em Cristo Jesus. Porque Ele fez a oferta que ninguém fez. Sabe o que significa? Deus não deve nada a ninguém. Mas isso você já sabe. E você, por mais que você entregue, eu entrego a minha vida a Deus. A gente diz muito isso, né? Até a primeira esquina, quando a gente tem vontade de ir para um lado e Deus quer que a gente vá para o outro. E a gente prefere fazer a nossa vontade. O que eu quero dizer nessa noite, irmão, para concluir essa palavra, porque já é 8h30 e está todo mundo na expectativa de ver as crianças homenageando as mães. O que eu quero dizer para você é que nele você pode confiar. Repete comigo, nele eu posso confiar. Diga comigo, nele eu posso
decidir. Porque quando você decide, você não está vendo nada. Você apenas está crendo na promessa. Lembra? Sai da sua tenda e olha para o céu. E Abraão decidiu crer. E eu quero dizer a terceira coisa. Diga nele, eu posso me entregar. Eu torci um pouquinho o português aí, mas foi de propósito, né? A ele eu posso me entregar. Mas eu quero dizer que nele, na palavra dele, na vida dele, na promessa dele, você, diga eu, posso me entregar. Por isso ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele vai cuidar de todas as coisas. Um último texto. Romanos capítulo 8, versículo 32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, Deus poupou o filho de Abraão, amém? Mas ele poupou o seu filho? Não, porque Deus é justo, e todo o pecado do mundo precisava ser punido, e Deus puniu todos os erros desse mundo, todos os pecados no corpo de Jesus. Por isso o sangue de Jesus nos liberta e nos perdoa de todo o pecado. Então aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Ele é totalmente confiável. Ele é totalmente confiável. E eu quero desafiar você hoje a confiar nele totalmente. Eu desafio você a confiar a sua vida a ele, entregar seu coração para ele, ou seja, sair desse Egito, sair dessa terra onde você está vivendo e passar a viver na terra, no território de Deus, da bênção de Deus. E quando você faz isso, ele vai desafiá-lo daqui a pouco a obedecê-lo, mesmo que você não veja, mesmo que você não veja o final, que você não veja o resultado, ele vai desafiá-lo a obedecer. E finalmente, um dia, ele vai desafiar você a entregar-se completamente a ele. Porque ele vai cuidar de todas as coisas. Vamos juntos. Ele é totalmente confiável. Fica de pé em nome de Jesus.